Olá, pessoal. Meu nome é Zaida Cavalli e nós estamos aqui hoje para falar sobre o sistema representacional e a arte. Mas você já ouviu falar em sistema representacional? O que é isso? Agora, eu tive que apresentar uma peça, né? Até isso. Até que Sim. eu fui obrigada a fazer e ela dizia: incorpora, incorpora, incorpora. É isso aí, incorporou o personagem. Não importa. Tem que aprender. Tá, 1, 2, 3. Estamos aqui novamente para responder para vocês. Mas, afinal de contas, o que é esse sistema representacional? O sistema representacional é a forma como a gente sente, como a gente percebe o universo, como a gente percebe o nosso meio, como a gente interage conosco, com outras pessoas e com tudo que nos cerca, não é? O que nós, assim, recebemos através dele e qual vai ser a nossa devolutiva? Então, os sistemas representacionais são 4. O visual, o auditivo, o sinestésico e o auditivo digital. E eu pergunto para vocês agora, você sabe qual é o seu sistema preferencial? Porque você caminha por todos eles, mas sempre tem um que é mais forte em cada pessoa. Por exemplo, eu sou mais visual, eu falo mais alto, eu quando gesticulo, meus movimentos geralmente são para cima. E então agora nós vamos começarmos falando sobre o primeiro sistema representacional, que é o visual. Como é que eu vou saber se eu sou visual? Por exemplo, o meu sistema representacional preferencial é o visual. Por quê? Porque eu falo mais alto, eu gesticulo, os meus gestos são para cima, não é? A minha memória é fotográfica, é através de imagens. Eu preciso, para eu aprender alguma coisa, eu preciso olhar, eu preciso destacar a forma como eu estudava. O meu caderno era sempre bem colorido. Eu conseguia até fotografar assim, o local do caderno que tinha aquele conteúdo que eu precisava para aquela prova. E eu precisava aprender aquele conteúdo. E eu não gostava das exatas. Não gostava de química, física e matemática. Mas eu precisava daquelas disciplinas, não é? Para mim dar continuidade aos meus estudos. E como é que eu fazia isso? Bom, gente, eu vou tentar desenhar para vocês, tá? Porque o visual, ele está sempre desenhando, tá? Então, eu desenhava, o meu quarto era cheio de fórmulas coloridas, que fazia à mão, e eu sempre colocava aquelas fórmulas e eu olhava antes de dormir, os conteúdos que eu queria, que eu precisava gravar, não é? Porque fórmulas você tem que ter, você tem que decorar, não é? As fórmulas para você saber. Então, como eu achava que eu tinha uma certa dificuldade nas exatas, eu pegava isso tudo e eu colava na parede do meu quarto. Então, mas era tudo muito bem organizado, tudo com cores assim harmônicas, cores que eu gostava, não é? Isso tinha uma grande influência em mim, não é? A cor. E eu comecei meu trabalho com crianças e
a criança, ela tinha aquela facilidade de lidar com os materiais, não é? Da cor, elas não tinham crenças limitantes tão profundas, não é? Elas estavam na fase da descoberta. Então, a criança, porque como a criança, nós também adultos, passamos por todos os sistemas. Nós temos um pouco de cada um, mas nós temos aquele que é o preferencial, que é o nosso ponto mais forte. Então, uma pessoa visual, como é que você reconhece que ela é visual? Geralmente, quando ela vai olhar, ela olha para cima, como se ela estivesse buscando uma imagem. E quando ela quer fazer uma colocação para vocês, ela tenta desenhar, como se ela estivesse pintando alguma coisa. Porque ele tem muito essa pegada do artista, não é? Ele ama a arte, ele tem uma conexão muito grande. E isso começou assim, me impressionar, sabe? Eu observava detalhes que ninguém observava. Por exemplo, eu estava numa casa, tinha um quadro torto, eu ia lá, arrumava aquele quadro, a pessoa nem tinha percebido, nem percebia às vezes que eu fazia isso escondido, não é? Sem a pessoa ver, eu arrumava aquele quadro, ou perguntava para a pessoa, posso arrumar aquele quadro que está um pouquinho torto? Aquilo ali, está desarmonizando o teu ambiente, não é? Então, esse tipo de coisa. Então, como é que o visual, ele se comunica? Vamos ver aqui. Como eu já falei para vocês, eles gesticulam muito, geralmente para cima, não é? O seu olhar é para cima, como se ele estivesse buscando uma imagem fotográfica, não é? E se você explicar algo para ele, ele vai dizer assim, ele vai usar a seguinte frase: não está muito claro para mim. Não vejo dessa forma. Porque ele coloca o verbo sempre no ver, como ele vê as coisas. Então, esse é o visual. Se a pessoa aqui gesticular muito, você já sabe, não é? Que eu estou agindo assim porque eu sou visual, não é? Mas, como educadora, eu procurei pegar um pouquinho de cada um e estudar um pouquinho de cada um, até para me procurar entender melhor os meus alunos. E não só os alunos, como as pessoas do nosso convívio, na nossa casa, na nossa família. Como é que meu filho aprende? Será que meu filho é auditivo? Como é que eu observo que uma pessoa é auditiva? Bom, a pessoa auditiva é aquela que ela fala num tom de voz mais baixo. O tom de voz dela é mais baixo. Os movimentos dela são sempre na horizontal, não é? Como se ela estivesse buscando alguma coisa do passado e trazendo para o futuro. É aquela pessoa que ela aprende ouvindo. Eu vou citar exemplos como aluno, tá? Porque para você observar melhor seu filho, como é que ele funciona, não é? Se ele é auditivo, o que vai acontecer com ele? Você vai cobrar que ele não copiou do quadro. Veio com um caderno, mas o caderno dele tá... enquanto as pessoas têm o caderno cheio, meu filho copia tão pouco no caderno, porque ele é auditivo. O que quer dizer auditivo? Como é que ele aprende? Como é que ele interage com o mundo? Ele aprende ouvindo. Ouvindo. Simplesmente ouvindo a explicação do professor. Minha filha é um tanto auditiva, porque ela aprende em sala de aula com a explicação do professor. Então, ela precisa ouvir a explicação do professor e bastou. Ela entendeu o conteúdo, mas ela precisa ouvir. Quando
ela não consegue entender todo o conteúdo em sala de aula, o que ela faz? Quando ela vai estudar para uma prova, quando ela precisa, assim, ó, revisar aquele conteúdo, ela, geralmente, ela me dá aula. Ela fala para mim, mãe, eu vou ter que te dar uma aula, porque eu só aprendo ouvindo. Eu tenho que explicar para alguém aquilo que eu sei. E está tudo bem? Então vamos fazer isso. Vamos praticar, não é? Daí eu comecei a aprender, depois de tanto tempo, novamente, história, geografia, não é? Vamos lá. Então é assim que as coisas acontecem. Daí você tem aquele filho assim aqui, daí ele pega, aquela pessoa assim que pega no ar as coisas, sabe? Eu admiro tanto esse tipo de pessoa, sabe? Porque elas têm uma facilidade de compreensão. E já o visual, não é? Se ele ouvir a ordem do exercício, ele não consegue entender. Ele tem que ler, ele tem que visualizar, ele tem que ter a memória da imagem, não é? A imagem como seria as letras, e muitas vezes ele tem que desmembrar aquilo ali, ele tem que colorir, ele tem que ressaltar aquilo ali para ele poder aprender. Então, assim, a gente vai falando de um e vai voltando do outro para a gente procurar, assim, ó, entender melhor, tá? Então, as pessoas auditivas, elas funcionam desta forma. Elas aprendem ouvindo. E, às vezes, basta a explicação do professor para ela entender todo o conteúdo, tá? E se você vai, assim, ó, explicar algo para essa pessoa que é auditiva, o que ela vai dizer? Quais são as frases que ela vai usar? Não entendi muito bem o que você quis dizer. Não entendi, porque ouviu, ela não ouviu muito bem. Ela quer dizer que ela não ouviu muito bem. Então, eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Ou então, gostei muito de ouvir essa notícia. Sempre tem o verbo ouvir envolvido, não é? Às vezes de uma forma bem visível, às vezes assim, não tão visível, mas sempre ela tenta expressar que ela está ouvindo, não é? Aprendendo através da audição. Para essas pessoas, os verbos e palavras sempre remetem ações, não é? Ações, movimento. Então, agora você poderá entender melhor seu filho, você poderá entender melhor as pessoas do convívio de você, não é? De repente, assim, você é auditiva, não sabe, não é? Teu filho é visual, daí ele tem que visualizar, ele tem a memória fotográfica, como nós já falamos, não é? Nós vamos passeando em todos eles, vamos falando de um, mas vamos passeando pelo outro, para a gente poder fazer uma comparação entre o que a gente está falando e o outro que a gente já falou, tá? E o sinestésico? O que será o sinestésico? O sinestésico é aquele que aprende através das sensações, através do toque, através do movimento. Ele põe a mão na massa, ele precisa pôr a mão na massa, ele precisa ver como as coisas acontecem. É aquele aluno que se movimenta durante a aula, aquele aluno que não para quieto e tem que ficar quieto porque é preciso ficar quieto, não é? Por isso que eles gostam tanto dos professores de cursinho, porque os professores de cursinho já têm essa pegada, assim, não é? Com o adolescente, já tem essa conexão melhor, eles estudam essa parte também de como eles funcionam, não é? Então, o sinestésico é aquele que aprende em movimento. Então,
Como é que funciona um sinestésico? O sinestésico, ele, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa que ele precisa estar sempre em movimento, ele põe a mão na massa, como eu falei para vocês, ele é muito especial, porque ele é uma pessoa que ele sente as coisas. Ele tem que sentir o aprender. Ele tem que sentir. As coisas só fazem sentido para ele no momento em que ele sentir. Tá, mas e daí? E agora? O que eu vou fazer? Tá, o sinestésico sempre a gente tem que ter uma atenção especial com ele, porque ele precisa desse movimento, ele precisa dos movimentos corporais, ele precisa de toda essa dinâmica para ele construir o aprender dele. Então, isso é necessário e quantos sinestésicos, quantas crianças não é sinestésicas que não passam. Meu sócio que está do lado de lá da câmera, ele disse assim, tu tá saindo fora da câmera, eu não tô conseguindo te pegar, porque tu tá caminhando, porque eu tô tentando mostrar para vocês como é que funciona o sinestésico, não é? Eu sou mais visual, mas também tenho uma pegada sinestésica. Como é que eles são? Eles são mais fechados, eles olham para baixo, falam mais baixo, a respiração é mais pesada. Eles sentem o ambiente ao redor. Eles sentem. É como se eles sentissem assim, a subjetividade das coisas. Ele entra no ambiente e diz assim, eu não tô me sentindo bem nesse ambiente. Esse ambiente não tá legal, ou esse ambiente tá muito frio. Ao mesmo tempo que ele tem os fenômenos da natureza, tem toda essa parte, ele também sente ele sente a atenção das pessoas, como é que as pessoas se comportam, não é? E isso afeta ele, porque se ele chegar num ambiente que não for muito convidativo, que não tiver agradável, sabe? Ele não vai se sentir à vontade, porque ele é um sinestésico e o aprender dele, o ser dele funciona dessa forma. Tá, mas e daí? O que o sinestésico precisa? Ele precisa do toque. É aquela pessoa, aquela criança que precisa ser abraçada, que precisa ser beijada, que precisa ser acolhida para se sentir amada. Porque só palavras não funcionam para ela. Ela precisa desse contato com o outro, não é? Daí, o professor vai lá, são aquelas pessoas assim, que precisam tocar em alguém quando estão falando. A gente até tem pessoas que se irritam. Essa pessoa fica tocando enquanto fala, mas não é por maldade. Ela toca porque ela tem essa necessidade de tocar no outro, e quando ela não consegue tocar no outro, ela toca nela mesma. Mas ela tem essa necessidade do toque. Tá, e como é que o sinestésico aprende? O sinestésico, uma forma dele aprender é ele gravar, não é? Gravar o conteúdo, o que ele precisa, e enquanto ele está ouvindo, ele faz uma caminhada, ele se movimenta, ele precisa do material, do concreto, tá? Do concreto. Eu tô com a minha folha aqui, tá? Eu preciso do concreto também. Então, por quê? Porque ele precisa tocar nesse material, ele precisa sentir esse material.
É aquela pessoa assim, ó, por exemplo, você vai numa loja, você quer comprar um tecido. Você precisa tocar naquele tecido, você precisa sentir a textura daquele tecido e você precisa tocar nas coisas também para sentir, tá? Ele sente muito o prazer no aconchego. Esse tipo de pessoa, como eu já falei, precisa do toque, né? Precisa do abraço, precisa não só através de palavras, mas através de gesto, se sentir amada. Então, sempre abraçar a criança, né? Que ela tenha vontade, abraçar os filhos, não é? A gente ficou tanto tempo assim, isolados, não é? Sem termos esse contato físico com as pessoas, não é? E, então, imagina, as pessoas sinestésicas foram as que mais sofreram, tá? As frases que dele sempre remetem a uma sensação física. Que tipo de frase eles usam? Não tô conseguindo pegar essa ideia. Não tô conseguindo pegar essa ideia. Não senti a situação dessa maneira. Ó, pegar essa ideia. Não senti, não é? Ó, são os verbos que ele usa, não é? Que lugar acolhedor! Ao descrever um lugar, ele usa as seguintes palavras, as sensações. Se tem vento, se tem frio, se é um lugar acolhedor. Pede para um visual descrever uma cidade. Ela vai dizer, é uma cidade iluminada, é uma cidade linda, é uma cidade com ruas largas. Ela vai para a parte estética. O sinestésico não. Ele já vai para parte dos sentimentos. É um lugar acolhedor, é um lugar aconchegante, é um lugar que é muito bom estar em contato com as pessoas. As pessoas gostam dessa coisa de se tocar. As pessoas assim, te dão bastante atenção. Ela vai perceber esses detalhes, os detalhes, as coisas que geram sensações. Por isso que o sinestésico é tão especial. Meu Deus, o sinestésico é aquela pessoa assim, que ama trabalhar em equipe, que ama compartilhar as coisas. É uma pessoa assim, que é muito bom estar ao lado de uma pessoa sinestésica. E a pessoa que mais acaba sofrendo quando não entendida, não é? É ela. Sofre muito. Então, uma criança, ela é 100% sinestésica, uma criança que está crescendo, né? Uma criança pequenininha, uma criança lá começou a caminhar, não é? Está descobrindo as mãos, aquela coisa toda. De repente, ela faz uma birra. O que ela faz? Ela olha para baixo, não é? Ela se fecha e ela faz aquela birra. E aquela birra geralmente irrita o adulto, não é? Mas ela é sinestésica. Qual é a sugestão num momento desses? É a pessoa se colocar na altura da criança, dizer assim a ela: olha nos meus olhos. Quando ela olhar nos seus olhos, você vai dizer a ela: eu entendo o que você está sentindo, mas vai passar. Não é? Daí, imagina, a maioria das pessoas dão uma palmada numa criança, numa situação assim, numa crise, não sabe o que ela está sentindo no interior dela, por que ela está assim, não é? Com essa turbulência toda, daí vem mais uma palmada, não é? Daí já começa as crenças limitantes, você já começa a colocar aquelas crenças que te travam de fazer as coisas, não é? De você ir adiante, de você evoluir. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o sinestésico.
ok? E agora descobriram um outro sistema representacional, que é o auditivo digital, que não tem nada a ver com digital, de computador, não é isso, tá? Como é que é o auditivo digital? As pessoas que são auditivos digitais, elas são consideradas assim, ó, como neutras. Elas são objetivas. Elas passam a maior parte do tempo naquela linguagem interna, conversando com elas mesmas. É aquela pessoa que ela analisa uma situação, ela não dá resposta na hora, ela analisa, ela pondera, ela faz reflexões sobre aquilo ali, para depois ela dar um conceito sobre aquilo ou dar a sua opinião, tá? É uma pessoa assim, ó, digamos, uma pessoa mais reservada. Ela recolhe dados e se expressa no mundo dessa maneira. Ela recolheu os dados sobre determinado assunto, ela vai estudar, ela vai analisar, ela é muito objetiva, ela não trabalha muito a subjetividade, tá? Ela é objetiva, ela age no campo da objetividade, tá? Por exemplo, as frases que ela usa. Ainda não tive ciência da decisão tomada. Para descrever um lugar, ela faz aquela descrição técnica, sabe? Parece um tanto frio, mas é o jeito como ela funciona, não é? Ela é assim. Fala e busca informações olhando para baixo. Como eu já falei antes, é uma pessoa bastante objetiva, tá? E como eu falei também, a maior parte do tempo ela fica conversando com ela mesma. Por vezes até ela pode falar alguma coisa em voz alta para ela mesma, não é? Então, tem uma pegadinha lá do auditivo, não é? E tá, e por quê? E o que tem isso a ver com arte? E daí, pessoal, você deve estar se perguntando assim, ó, mas o que tudo isso tem a ver com arte? Tem tudo a ver com arte. Por quê? A arte é uma forma de expressão. De você expressar os seus sentimentos, de você expressar sentimentos tanto bons quanto aqueles que o incomodam, não é? Porque às vezes tem sentimentos lá dentro que estão incomodando, não é? E a gente transforma isso numa crença limitante e a gente transforma num problema maior do que a gente, às vezes, não é? Então, assim, ó, a arte é um mecanismo ideal para a gente lidar com todas essas questões da nossa vida, com todo esse tipo de comportamento. E como é que eu vou fazer isso? Vamos começar pelo visual. O visual vai ser tranquilo para ele, porque já tem a imagem dele já é fotográfica, a memória dele já é fotográfica, ele aprende através de imagens, não é? Então ele vai ser a pessoa mais feliz de pintar um quadro, ele vai estar pintando aquilo com naturalidade, com expressão, tá? Então, tranquilo, pro visual tranquilo, até porque ele é desta área das artes. E agora eu pergunto para você, e como é que uma pessoa auditiva vai pintar um quadro? O auditivo, ele vai aprender a ouvir. Ele vai pintar ouvindo. Ele vai falar para ele mesmo tudo o que ele quer colocar naquele quadro. Quais os elementos, quais as cores, quais as texturas,
O que ele vai colocar ali? Ele vai construir uma ideia, ele vai falar com a obra. Tá? O importante é ele conseguir se expressar através da arte. Não importa a forma como ele vai fazer isso, ele vai conversar com as ideias dele, ele vai conversar com o eu dele, ele vai encontrar lá dentro a sua essência. E encontrando a sua essência, é claro que ele vai se libertar. Isso vai ser algo que só ele vai poder sentir, tá? Porque o sentimento, ele é de cada um, cada pessoa sente de um jeito, tá? E agora eu pergunto para vocês, e o sinestésico? Como é que o sinestésico vai pintar um quadro? O sinestésico, ele vai pôr a mão na massa, ele vai amar, ele pode conversar com a obra, ele pode falar, ele pode caminhar enquanto pinta, ele movimenta as mãos, ele ouve o coração, o que aquilo ali está dizendo para ele, o que ele quer expressar. Ele vai colocar o corpo, os movimentos. Então, assim, vai ser um espetáculo para o sinestésico, vai ser um canal de libertação para ele, aquele momento que ele vai ter com a sua expressão artística. E ele vai se surpreender com aquilo que ele vai expressar. Tá, e agora eu pergunto, tá, e o último? O último, aquele que é completamente neutro, técnico, que é o auditivo digital, que é aquele que ele vai pintar uma obra conversando com ele mesmo. Ele vai construir ideias, ele vai fazer reflexões, ele vai... Para ele, assim, vai ser um momento maravilhoso. Vai ser um momento, assim, que ele vai pintar coisas que nem ele imagina. Claro, ele vai antes analisar, ele vai fazer experiência com cores, ele vai fazer experiências com materiais. Talvez ele crie, assim, uma técnica que seja dele, não é? Ele vai colocar todo o seu ser naquela obra. Então, assim, a arte funciona para todos. É uma forma de qualquer pessoa se desligar da tomada, tá? Daquela correria do dia a dia e ter aquele momento seu. É um presente que a pessoa vai se dar. Está pintando, está em contato com essa expressão artística. Se você gostou do assunto, se você gostou desse vídeo, você realmente se conectou com esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com aquela pessoa que pode estar precisando ouvir, sentir, não é? Mesmo que através de palavras, que a gente consiga levar de amor, um pouco de luz, um pouco da pessoa conseguir ver, olhar para dentro dela e ver que ela é um ser lindo, pleno, maravilhoso, tá? E daí eu queria deixar aqui, finalizando para vocês, não é? Que quantos pintores conseguiram conviver com seus transtornos, não é? Como Van Gogh, que naquela época não existia medicação, tratamento, as pessoas iam para um hospício, não é? Que nos últimos anos da vida dele, nos últimos meses, a gente não sabe bem, porque o que a gente sabe sobre Van Gogh é o que ele escrevia as cartas que ele escrevia para o irmão Theo, que ele tinha, não é? Que era um pouco mais novo que ele, que sempre o apoiou, não é? E Van Gogh dizia assim, eu não quero pintar quadros, eu quero pintar a vida. Então, vamos pintar a vida, não é? E Beethoven, que não era das artes plásticas, mas músico, um dos maiores gênios da música,
que perdeu aquele sentido que ele tinha como o fundamental, o principal, porque ele porque ele precisava desse sentido para compor as composições. E com 26 anos, ele descobriu que estava ficando surdo, não é? E o problema cada vez foi se agravando mais, e os médicos não tinham como dar um diagnóstico preciso sobre o que realmente ele tinha, e ele acabou compondo metade da vida dele surdo. Como? Ele usava as mãos, ele deitava a cabeça no piano, ele sentia a vibração do piano, ele colocava os dentes no piano, ele usava todos os sentidos, todo o seu corpo, e ele compôs as mais belas sinfonias. Tá, pessoal? Por hoje é isso. Um beijão no coração de vocês e até a próxima.